A paz de Cristo seja sobre a sua vida. Nós estamos aqui em mais um episódio do podcast Uma Decop, em especial no 6º episódio. E olha, hoje nós temos uma palavra calorosa da parte de Deus para o seu coração. O tema é muito profundo, interessante e pertinente para o nosso tempo. Nós vamos falar aqui sobre como Deus fez a nossa irmã vencer a depressão. Então eu quero te pedir desde já que pegue esse link aí, e envia para todos os seus amigos, aquelas pessoas que estão passando por esse tipo de problema. Compartilhe este link com ela, nós temos certeza que vai ser muito edificante o que será falado aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal do podcast Uma Decop, porque aqui nós temos procurado trazer conteúdos que agregue valor à sua vida. Nós estamos aqui com a nossa irmã Elaine Tavares. Paz do Senhor, irmã Elaine, seja muito bem-vinda. Amém. A paz do Senhor, pastor Luiz França. A paz do Senhor a todos que estão assistindo, aqueles que irão assistir. Eu sou a irmã Elaine Tavares e é um prazer ter esta oportunidade em Deus de fazer chegar até você aquilo que eu alcancei no Senhor. E a nossa esperança é que as palavras ditas, o testemunho compartilhado e aquilo que for dialogado aqui possa encontrar guarida no seu coração e na sua mente e te fazer alcançar um norte diferente para a sua vida, pois ele é possível. E nós alcançamos, eu alcancei, e eu tenho essa certeza de que não é um mérito meu, vem do Pai, vem do Filho, vem do Espírito Santo de Deus, e este mesmo presente, este mesmo privilégio, ele está para a sua vida também. Nós te convidamos a estar conosco aqui. Amém? Glória a Deus. Temos certeza que este testemunho vai edificar muito a sua vida. Amém. Irmã Elaine, a gente sempre começa aqui com uma pergunta-chave, e ela é a mesma para todos os participantes. E a primeira pergunta é: como você encontrou a Cristo? Você já nasceu num lar cristão, evangélico, veio de berço ali, ou foi no decorrer da sua vida? Fala para nós. Eu venho, sim, de um lar cristão, onde avós paternos e maternos serviam ao Senhor. Os meus avós maternos serviam ao Senhor na Assembleia de Deus toda uma vida. Tios que louvam, com CDs gravados, aqueles cultos domésticos, todas as nossas reuniões. Sempre que tinha a oportunidade de estar em Belo Horizonte, na casa dos meus avós, por parte materna, eu me recordo, uma recordação muito linda da infância, assentados na varanda ou em alguma parte do quintal, cantando hinos da harpa, os hinos mais antigos, mais melódicos, que falam muito ao coração. E já os avós paternos, eles eram da presbiteriana, e durante um período da minha infância, a minha mãe me enviou para viver com a minha avó, e eu me recordo muito firmemente da minha avó plantando o evangelho no meu coração, me levando às escolas bíblicas dominicais, me levando a todos os cultos, a todas as visitas que ela fazia no decorrer da tarde. Porém, eu não permaneci no evangelho, eu não cresci a minha adolescência e a minha juventude dentro do evangelho. É mesmo? Sim. Ah, sim. Você teve um momento na sua vida que você se afastou? Sim. Você tinha quantos anos ali, mais ou menos? Na verdade, durante o período em que eu estive indo com a minha avó, era mais ou menos entre os 5, 6, 7 anos de idade, até os 8, eu acredito. Então, eu voltei a viver com a minha mãe, que naquele então estava desviada do evangelho, e o meu pai também não servia ao Senhor. E esse período de haver retomado para a casa dos meus pais foi um período curto que eu passei com a minha avó, porém, assim, de poucos anos, né? Porém, quando eu voltei para dentro da casa dos meus pais, o testemunho que eu tinha não era de vida cristã. Então, eu cresci, terminei de desenvolver, né, a adolescência e boa parte da juventude, digamos que no mundo, literalmente nas festas mundanas, com os costumes mundanos e sem nenhuma proximidade do que é o reino de Deus. A gente pode ver, irmã Elaine, desde já, né, no início desta entrevista, como os pais, os superiores, eles têm uma influência muito grande sobre a vida dos filhos. Extremamente né? grande. Olha para você ver, enquanto você estava com a sua avó, que te levava para os caminhos do Senhor, Sim. e você era uma criança, Sim. 7, 8, 9 anos. Enquanto a semente do evangelho estava sendo plantada, você estava ali. Uma vez que os seus pais não te levaram para este caminho,
acabou tendo um efeito reverso, né? Sim. Isso a gente vê aqui a necessidade, né, que os pais, que os responsáveis têm de conduzir os filhos nos caminhos do Senhor, né? Extremamente necessário. Aí a gente lembra daquele versículo, que os filhos, eles são como uma flecha nas mãos do valente. Por muito tempo eu fiquei me perguntando, mas como assim, flecha nas mãos do valente? Aonde você mirar a flecha, ela vai. Exatamente assim. Aonde você mirar a flecha, ela vai. E conta um pouco para nós da sua história, né? A irmã já morou em vários países, né? Em alguns. Morar 2. Em 2 países. Como que foi aí a sua peregrinação? Conte um pouquinho para nós aí. Para todos conhecer a irmã Elaine Tavares, Amém. Pregadora do Evangelho. Amém. Um desses lugares que eu morei foi na Espanha, na Europa, nesse período em que eu não servia ao Senhor, né? Eu tinha um embutimento do temor do Senhor no meu coração, e em algumas partes do meu testemunho, em algumas oportunidades que eu tenho, eu até cito isso, que em todo o período em que eu estive fora da presença do Senhor, ele foi muito longo, muito mais do que deveria ser, porque no mundo nós adquirimos muita dor, né? Uma bagagem de muita dor, de muito sofrimento, porque o inimigo não brinca de ser inimigo, né? Ele de verdade nos escraviza e cada dia mais nos afunda em situações que vão colocando mais difícil a nossa subida desse abismo. E essa ida para a Europa foi uma situação assim. Eu estava recém-completada 21 anos, surgiu uma pessoa no meu caminho, em Brasília, me fez o convite de ir para a Europa. E é uma parte longa, é uma parte muito grande do meu testemunho, já é um outro testemunho, né, que eu não vou poder entrar nele aqui. E esse convite foi para que eu fosse para a Europa. Então, no período de 2 anos e meio vivendo na Europa, escrava do inimigo das nossas almas, e aprendendo o espanhol. Um tempo depois, eu fui entender o porquê daquela ida ali e que tudo na nossa vida é testemunho. Tudo na nossa vida é para cura. O que nós vivemos e o que nós adquirimos em Cristo, na verdade, é como se nós estivéssemos dentro de um laboratório criando um antídoto para a vida de alguém. E foi muito lindo quando eu compreendi isso, que a minha carga de dor, que toda a minha experiência, todo o meu testemunho, ele podia ser antídoto para a vida de alguém. E eu me recordo que, certa feita, quando já voltando para o Brasil, que logo que eu vim da Europa, muito castigada pela dor, eu fui a uma igreja evangélica. E quando eu olhei as filhas deste casal de pastores nesta igreja, eu me recordo que, olhando para elas, eu disse assim, por que comigo teve que ser diferente? Quando eu olhei para aquelas jovens, eu olhava para elas, eu via tanta pureza, eu via nelas tanta inocência. E o louvor saía do lábio delas de uma forma tão plena, tão absoluta. Eu conseguia sentir a presença de Deus. E naquele dia eu questionei por que comigo teve que ser diferente, né? Eu vim de famílias tradicionalmente evangélicas. E por que tal percurso? E eu me recordo que naquele então o Senhor me disse que bagagem Ele estava me dando e experiência Ele estava me dando, porque Ele precisava me usar. Anos depois, já quando indo para os Estados Unidos, eu pude usar essa língua, o espanhol, né? De forma assim muito tremenda. Eu pude ministrar a muitas nações, né? Nicarágua, El Salvador, Honduras, Guatemala e todos os irmãos da língua hispana. E eu me lembro Legal. que em uma oportunidade dessa em que eu estava ministrando, o Senhor disse para mim dessa maneira: contemplas que eu te levei às nações. E era um culto de missões, pastor Luiz Francis, e nesse culto de missões, cada congregação estava assentado onde estava a placa do seu país. E naquele então eu abri os meus olhos diante daquela revelação do Espírito Santo de Deus para mim, e eu entendi, eu falei, uau, eu estou falando para todos esses países, e eu estou falando em espanhol. Então, e eles estavam compreendendo. Então, quando, uma vez morando na Espanha, infelizmente, escrava do inimigo. Mas o nosso Deus, ele não perde oportunidade, né? Dentro de toda a bagagem que nós adquirimos, ele ainda vai usar as nossas vidas. E aí, já nos Estados Unidos, já casada, serva de Deus, eu pude fazer a obra do Senhor e usar este idioma que aprendi, né? Para que outras vidas fossem alcançadas. E, sinceramente, falar disso me emociona, porque é muito lindo eu imaginar que todo aquele período de choro, todo aquele período de planto, e eu quero comentar, pastor, o espanhol,
eu tinha 15 dias na Espanha. Eu conseguia ir ao mercado e eu entendia tudo que eles falavam, Com 15 absolutamente dias? tudo. Que isso? E aproximadamente com 30 dias eu já falava o espanhol praticamente fluente. Olha só. Eu ia para a minha suposta patroa no mercado, eu falava por ela no banco, eu falava por ela que vivia na Espanha há muitos anos. Então Que eu estou interessante. falando isso não para enfatizar que eu pude aprender rápido, mas para que fique assim claro e evidente que os projetos de Deus já estavam sendo realizados, né? O fato de eu ter aprendido aquela língua. Então é isso. Eu morei nesses 2 países em 2 circunstâncias bem diferentes, mas eu louvo o nome do Senhor por toda oportunidade. E Deus usou o seu espanhol para alcançar vidas. Muitas vidas. Glória a Deus, Muitas que interessante. Você disse que passou um período muito ruim no mundo. E tudo que a gente ouve, né, as pessoas dizerem que quando foi para o mundo, é difícil demais voltar. Muito. Né? Eu Meu tenho Jesus. conversado com várias pessoas, alguns que ainda estão no mundo, outros que voltaram, né, que se desviaram, e Deus, pela sua infinita misericórdia, trouxe eles de volta para a presença de Deus. E todos dizem a mesma coisa: é difícil demais voltar para os caminhos do Senhor. E é interessante nós falarmos nisso, por quê? Porque às vezes a pessoa ela tem um pensamento seguinte: eu vou, quando eu quiser eu volto. Volta quando quiser? Não funciona assim. Infelizmente, não funciona assim. O desejo arde no coração de muitas vidas. Nós podemos ver, né, ao longo da nossa caminhada com Cristo, nós nos encontramos com pessoas que nos abraçam e você sente a sede de viver esse chamado, de estar do lado de cá, né, da outra margem do Jordão. Mas, infelizmente, as artimanhas, o temor, as pessoas se resguardam muito porque, principalmente, o medo da acusação. Eu acredito que isso afeta muitas pessoas que estão fora do evangelho hoje. Aquela palavra, foi para a igreja porque está passando tal luta, vamos ver até quando fica. Eu tiro por mim, eu acredito que isso fica muito... As pessoas têm muito receio dos julgamentos. Né? Receios do julgamento, que não deveria acontecer. Não deveria acontecer. Né? Porque a igreja ela é acolhimento, Sim. A igreja ela é amor. Né? O papel da igreja é abraçar. É abraçar, porque Jesus é amor. Sim. Deus foi amor enviando o seu Filho Jesus. Jesus foi amor indo ao Pai e nos deixando o Espírito Santo Consolador. Então, tudo que nós vemos, toda a margem do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus é amor. É querer nos próximo, é querer ter comunhão com a gente. Então, fica aí para as pessoas que estão afastadas do Evangelho. Eu nem vou dizer desviados, eu vou dizer pessoas que estão assentados na fé, desanimados em casa, desmotivados a caminhar com uma igreja, né, com um templo, porque a igreja é você. A partir do momento que você tomar a decisão de voltar para o Senhor, não olhe para as coisas que para trás fica, olha para frente, né? Coloca o seu olhar no Senhor, na chama que arde dentro do seu coração. Você sabe que há um chamado, você sabe que há um propósito, há um céu preparado para a sua vida, e o Senhor está te esperando, e é possível, viu? Não é fácil, mas quando nós tomamos a decisão, ela é possível. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então, entenda isto. A igreja, ela está aqui para te abraçar. Sem dúvida. Cristo está com os braços abertos, né? Amém. É interessante nós entendermos aquela palavra do filho pródigo, que enquanto ele pensou que o pai iria o aceitar como um dos trabalhadores, o pai aceitou com uma festa muito grande, Amém, né? exatamente. Então, todos aqueles que vierem, o pai vai fazer uma festa muito grande, porque este é o desejo do Pai, que aquele que um dia saiu, volte e seja restaurado. Amém. Né? Vamos lá entrar no tema do nosso podcast de hoje, que é como Deus me fez vencer a depressão. Elaine, nós já ouvimos você contar parte do seu testemunho no púlpito aqui da igreja, por algumas vezes, e o interessante do podcast é que aqui a gente pode falar com uma abrangência maior. Às vezes nós estamos com um sermão e a gente tem que seguir aquela linha de raciocínio até o final, aquela palavra que Deus colocou no coração, né? E a gente não pode parar tanto para falar do testemunho. E hoje nós estamos aqui com este propósito, com este objetivo, nós temos certeza que o seu testemunho vai se conectar com a vida de alguém. Amém. E vai ser bênção para a vida de alguém. A primeira pergunta, né, que nós temos aqui para te fazer,
em relação ao seu testemunho, é como que a depressão ela começou a entrar na sua vida. Porque, né, em muitas pessoas tem um gatilho, né, em outras alguma situação de vida que ela passou, que começa, né, uma fragilidade emocional. Conta para nós aqui, quando que você se viu assim, entrando neste período de dificuldade? Pastor Luiz Francis e todos aqueles que nos assistem, foi um período de transição. Nós estávamos retornando para o Brasil e, por mais que eu quisesse estar com a minha família, reencontrar amigos, eu estava muito bem localizada, né? Eu estava muito bem naquele período da minha vida. Trabalhando na igreja, feliz com o meu trabalho, feliz com a cidade que eu morava. Eu tinha adotado a cidade, inclusive New Orleans, eu tinha adotado aquela cidade como meu lugar. E eu dizia para o meu esposo que para eu retornar para o Brasil só mesmo na velhice. E eu andava pelas ruas daquela cidade louvando e cantando, os postos de gasolina, as pessoas já me conheciam, e sempre que eu chegava, eram aqueles cumprimentos bem calorosos, e eu me sentia em casa. Então, quando, por uma situação, né, de decisão do meu esposo, nós voltamos para o Brasil, eu permiti que o meu coração fosse tomado, logo depois eu identifiquei qual foi a chave, como o senhor disse, né, cada pessoa tem um gatilho. E eu entendi que, no meu caso, foi o descontentamento. Entendi. Eu entendi que o fato de eu estar descontente com o nosso retorno para o Brasil, com o que eu encontrei, né, com ter que me readaptar ao local, ao convívio familiar, a outra igreja, à cidade em si. Então, o que aconteceu comigo? Eu não sei, eu estou certa que mais alguém vai se identificar. Eu comecei a não gostar de nada que eu via. Eu não era feliz com o dia. Eu comecei a não ser feliz de acordar. E eu usava como chave o sono. Eu dormia e, ao acordar, eu dormia de novo. Porque ficava em mim, no meu psicológico, aquilo assim, enquanto eu estou dormindo, eu não estou vivendo a realidade. Enquanto eu estou deitada, dormindo, o dia passa, logo chega a noite, hora de dormir de novo. E eu comecei a não ser feliz com absolutamente nada. E o curioso disso é que quem me via na rua ou nos cultos, logo eu acredito que nós vamos falar, né, mais à frente, não era perceptivo. Porque eu continuei vivendo, porém não feliz. E eu guardava isso muito profundo dentro de mim. Sorrindo por fora, mas por dentro. Literalmente. Todos os dias. E foi um processo longo, de muito mais do que 1 ano e meio, 2 anos, vivendo uma depressão em oculto, sem eu mesma conseguir definir, dar nome. Eu não sabia dar nome. E nas minhas orações eu falava para Deus, mas por que tanta infelicidade? Tudo que eu olho é feio. E é até, não vou dizer que é vergonhoso, porque serve de experiência. Eu achava tudo feio. Eu achava as ruas feias, as pessoas feias, o diálogo entre as pessoas feio. Nada me motivava. Eu não sentia prazer de receber uma visita para dimensionar. Nós trouxemos uma mudança. E ficou tão grave, toda mulher sabe disso, que mulher que não ama mobiliar a casa, abrir caixas, forrar camas, decorar paredes. E eu trouxe tudo isso. E eu trouxe dos Estados Unidos, eram coisas minhas. Assim como eu trouxe os meus cachorros. Então, eu tinha motivos para ser feliz, mas eu não abria as caixas. Eu joguei um colchão no chão do quarto e ali nós dormíamos. Era um lençol, eu tirava ele, lavava e colocava de novo. Eu não senti prazer de abrir as caixas. E Deus ficou usando pessoas para tentar me despertar dessa situação, que se ofereciam, né? Eu vou na sua casa, marca que eu vou lá, vou te ajudar a abrir as caixas, vou te ajudar a colocar tudo no lugar. Eu dizia assim, não, ainda não é o tempo, eu não estou pronta para isso. Mas não explicava o motivo. Eu só dizia, eu não estou pronta para isso. E durou quase 2 anos sem eu abrir as caixas, sem eu mobiliar a casa, sem eu colocar tapetes, que é o básico do básico. E ainda assim, eu não conseguia entender que eu estava depressiva. Mas a depressão já havia me tomado. Já não era só uma ansiedade ou pânico. Essas 2 etapas eu já havia passado. Então, eu já estava realmente afundada, acumulada mesmo em uma depressão.
sem felicidade e sem gozo na minha alma. Tudo era cinza, literalmente assim. E a minha fuga era dormir. A fuga era o sono. Isso. A fuga era o sono. E você citou uma situação aí que a gente, né, como pastor, a gente aconselha várias pessoas em determinadas situações, né? E quando se trata de depressão, uma das dores é: eu tenho tudo para ser feliz, Exatamente. mas eu não consigo agradar de nada. Isso. É uma situação muito difícil, né? E é bem isso. Muito difícil. E este período na sua vida, você veio para o Brasil, já servindo ao Senhor, Sim. na presença de Deus, Sim. cristã. Sim. E entra um outro ponto e uma outra pergunta. É possível, nós temos que quebrar alguns tabus aqui. Ok. Porque nem tudo é espiritual. Uhum. Tem coisas que, né, é físico, é questão de saúde física. E há um pensamento extremista de que um cristão nunca pode passar por um momento de depressão. Eu carregava esse pensamento. Quando na Bíblia a gente vê alguns casos de homens de Deus que passaram pela mesma situação. Sim. Mas é possível um cristão passar por este momento? É possível. E o que o senhor disse é verdade. É necessário vencer esse tabu, porque eu carregava isso em mim. Eu pensava assim... Eu pensava e, ao mesmo tempo, não queria identificar a depressão porque eu acreditava que não era possível uma pessoa cristã que lê Bíblia, que ora, que faz a obra de Deus, que ministra, que ora por outras vidas, que é procurada por outras vidas para ser auxílio, anunciar, digamos assim, ou deixar vir à tona de que ele é uma pessoa que está passando pela depressão. E isso fez com que se tornasse uma depressão em segredo, porque era mais fácil para mim manter a minha vida para fora do portão, como as pessoas queriam ver, né? Uma Elaine alegre, dinâmica, trabalhando, indo para a igreja. Nós íamos em todos os cultos, nós não faltávamos nos cultos, e lá eu orava e realmente abraçava as vidas, mas por dentro de mim tudo era cinza. E existiam momentos que eu nem queria sair daquele momento de culto, porque eu entendia que quando eu saísse da porta da igreja para fora, eu ia voltar para aquela mesma situação. Era como que se eu tivesse duas malas. Uma eu abria em público e a outra ela era só para mim. E eu tinha momentos de abertura dessas malas. Uma era muito festim, perto de todo mundo. E a outra era aquela reclusa que você abre e você não vê cores. E era exatamente o que acontecia comigo. Por quê? Eu vivia esse tabu, eu falava, o que as pessoas vão pensar? Eu, uma serva de Deus, oro pelas pessoas. Exatamente. As pessoas sentem a presença de Deus, o Senhor fala através de mim com elas. Como que agora eu vou deixar as pessoas saberem? Então, nem mesmo procurei médico. Eu não procurei médico. Graças a Deus que o socorro, ele veio de uma forma, não te aconselho, procura um médico. Faça um tratamento, tome uma medicação, mas unifique isso com um propósito espiritual, né? No meu caso, o trabalho foi dobrado. Eu tive que focar totalmente no espiritual e buscar esse remédio diuturnamente. Por quê? Porque eu não busquei uma ajuda médica. Justamente por quê? Porque eu não queria fazer isso evidente. Então, nós precisamos romper com este tabu, sim. Porque a depressão, ela vem e, em alguns casos, vão ser situações diferentes da que eu vivi. Mas ela começa com a falta de alegria. E quando nós vamos para o texto bíblico, a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Então, se nós estamos sem alegria de viver no Senhor, automaticamente nós estamos sem força para lutar, sem força para confessar. E eu não estou dizendo de confessar pecado, eu estou dizendo de confessar a sua necessidade. Porque muitas vezes nós... Conversar, se abrir. Exatamente, de procurar alguém. Que a conversa sara, né? Exatamente, de procurar alguém, de identificar alguém como seu conselheiro. Às vezes uma simples conversa vai sarar. Exatamente. Às vezes uma simples conversa vai sarar. Você quer ver, né, uma classe de pessoas que tem muita, mas muita dificuldade de conversar? A classe pastoral. Um pastor não se abre. A coisa mais difícil do mundo é um pastor se abrir. Uhum. Infelizmente, né, nós, né, temos tido casos
de pastores que até suicidaram. Sim. Porque nunca conversaram com ninguém E não sobreviveram a sobre essa os dor, seus problemas. essa lacuna. O medo de expor, né, Sim. a sua dificuldade os fizeram, né, deixar aquilo só com eles. E quando se viram, estavam numa situação muito complicada. Por isso é importante, né? E a Bíblia vai dizer, a gente tem que ter pessoas para a gente conversar com elas. É necessário. E Você elas tem que existem. ter na sua vida, pelo menos, quando pouco, um amigo. Sim. Tem que ter um amigo para conversar, para se abrir, para dialogar. E você falando aí da medicação, procure um médico, tome um remédio. Nós temos um tabu, né? Outro tabu, gente, nós estamos falando aqui de tabu, que é a questão das medicações. Olha para você ver, né? A pessoa que tem problema de pressão, toma remédio todo dia. Toma. E sem peso nenhum na consciência. Exatamente. Pra não O infartar. diabético toma insulina todo dia, aplica lá Sim. e sem peso nenhum na consciência. Quem tem problema de coração, toma remédio todo dia. Agora, quando o médico diz assim, você tem que tomar um remédio para ansiedade, você tem que tomar um remédio para depressão, a pessoa logo pensa, eu não vou tomar isso não. Há um preconceito, né, ao se tratar desse tipo de enfermidade, né? Sim. E nós temos que entender que é uma enfermidade como as outras. Exatamente. E ela deve ser tratada. Deve Sim. ser tratada. Então, segue o conselho da nossa irmã. Se você está passando por um momento assim, procure alguém, converse com alguma Sim. pessoa. Né? Talvez você está aqui neste vídeo, né, nos acompanhando, pensando em fazer até besteira com a sua vida. Não faça mal para você. Converse com alguém. Sim. Primeiramente, fale com Deus e procure alguém. Quando eu falo conversar com alguém, é procurar alguém maduro espiritualmente, que vai te ajudar a resolver a sua situação. Então, converse com alguém. Irmã Elaine, Sim. e como determinada situação, como a depressão, ela afetou a sua rotina diária, a sua vida do dia a dia? Olha, nesse quesito mesmo que eu já citei aqui, né, sobre a questão de não ter alegria da organização de uma casa, não ter alegria de cultivar, né, porque as pessoas que me conhecem, os que ainda não conhecem vão saber, eu amo cultivar, eu amo sementes, né, eu amo germinar da semente. Então, eu não tinha essa alegria e até os cuidados básicos dos meus animais, que eu também amo os animais, eu não fazia. E a convivência com os vizinhos, por exemplo, me dar o direito de conhecer pessoas, né? Porque eu era recém-chegada no Brasil, morava em uma rua que eu nunca havia morado, então existiam ali muitas famílias sedentas por me conhecer, e eu via quando eles me cumprimentavam, aquela sede de me conhecer. Quem é ela? E eu não dava essa chance, né? Os meus contatos eram só os da educação básica. Bom dia, boa tarde, oi, tudo bem? Licença, sempre mostrando que eu estava com muita pressa. E pressa para realizar nada, na verdade, era pressa para ficar sozinha na minha solidão, na minha lacuna. Eu sempre chegava na porta de casa demonstrando muita pressa, porque eu pensava assim, quando eles verem, ninguém vai me parar, ninguém vai querer conversar. Então, me afetou nisso, de me dar a oportunidade de conhecer essas pessoas antes, desfrutar da companhia delas, né? De me dar a oportunidade de me ver feliz, vivendo o momento em família. E isso é muito pertinente porque, inclusive, o que mais nos rouba a depressão é o seu direito de desfrutar da sua família, dos seus sobrinhos, dos seus filhos, do convívio familiar. É muito doloroso. Eu não tenho filhos, mas eu vejo a situação e analiso pelo que eu passei. É muito doloroso para o cônjuge, no caso, meu esposo, conviver com uma pessoa rinchosa, um semblante abatido, né, sem contentamento, sem alegria. Eu me recordo que, certa feita, eu me lembrava, olhava para o meu esposo e pensava assim, talvez em algum momento da mente do meu esposo ele tenha o desejo de pedir os pastores para nós morarmos na igreja. Porque lá eu vivia essa máscara, né? Eu estava sempre feliz, sempre orando, sempre cantando. E eu acredito que o pastor César sentia falta disso quando nós chegávamos em casa. Do caminho de volta para casa, eu já ia em silêncio e muitas vezes eu ia chorando. Cabeça baixa, as lágrimas corriam e eu fazendo de tudo para ele não perceber. E, inclusive, eu fiz de tudo para ele não perceber.
E isso é muito ruim. ruim. Tentou esconder até do esposo. Sim, de todos. De todos. Pasme que essa semana minha irmã caçula, se estiver nos assistindo, quando ela viu do que se tratava o tema, ela conversou com o esposo dela, assim, depressão? Olha. Mas por que esse tema para ela? E ela disse que o esposo dela disse assim, talvez alguma fase, alguma época que você não estava presente, não sei, em algum momento desse aí, em algum país que ela viveu. E pasme, pastor Luiz França, e aqueles que estão nos assistindo, provavelmente ela também. Eles dois, meu cunhado e ela, recém-casados, inclusive, eles foram grande chave de amor e de medicina para a minha vida. Eles vieram me visitar aqui em Conselheiro Pena, e eu tinha aberto uma lojinha, e eu deixei eles na casa e fui para essa lojinha. E quando eu cheguei, eles tinham arrastado essas caixas. Eram muitas, gente. Era uma mudança inteira, era um container. E eles tentaram organizar caixas, né? Não abriram, não invadiram a minha privacidade, mas colocaram assim no canto para abrir espaço. Para vocês terem ideia, eu não tinha espaço nos cômodos da casa. Eu estava vivendo desse jeito. Isso é ilógico para mim, para a minha dinâmica, para quem eu sou, para quem Deus me fez para ser. E hoje me dói falar, inclusive traz uma euforia ao meu coração, imaginar que outras pessoas estão vivendo isso, sem a alegria de desfrutar do sorriso de um filho, de compartilhar uma vida com uma filha, de viver momentos mãe e filha, porque está ali tomado na sua dor, de congregar, de ter o prazer de usar o talento da sua voz para louvar o Senhor na casa do Senhor, mas de verdade, não é louvar com melancolia, como eu fazia escondido, não só atendendo a agenda, mas louvar sentindo a presença de Deus. Então, o que mais me roubou, o que mais comprometeu, foi justamente o meu prazer de viver a vida como as pessoas. Olhar o dia, olhar as pessoas, amar o momento em que eu estou vivendo. Encanto pelo belo da vida. Sim, isso me doía, pastor Luiz Francis, me doía. Quando eu ia falar com Deus em pranto, eu falava, mas como assim? Por que eu não consigo amar essas pessoas, amar este lugar, amar essas ruas? E foi o passo da cura, inclusive. Quando eu comecei a identificar o que eu estava perdendo. Aí sim eu comecei a entender que eu tinha. Porque a depressão, ela te faz pensar que você não tem. Você não tem motivos para sorrir, você não é feliz com a casa que tem, você não é feliz com os filhos que tem, com a profissão que tem, com o rumo que a sua vida tomou. E, na verdade, quando as pessoas citam assim, pastor Luiz França, a minha vida é triste. Veja bem, o que vem antes do triste? A sua vida. Então, você já tem um motivo, a vida. E ela é sua. O triste está no final da frase. Você agrega ele ou não. Ele pode ser retirado. Ele pode ser substituído. A minha vida é alegre. Eu sou feliz com os meus filhos. Na minha vida eu tenho paz. Na minha vida eu tenho contentamento. Então a vida, o importante é a vida. E por isso que ela vem antes nessas frases. E foi isso que eu comecei a perceber. Falei, gente, não tem lógica eu passar por aqui. A vida é muito rápida. Ela passa muito rápido. Muito rápido. Eu tinha 15 anos outro dia. Hoje eu tenho 47. Então, passa muito rápido para nós deixarmos de viver lá. Como uma nuvem. Como uma nuvem. Então, foi justamente isso. Justamente o que a depressão estava me tirando foi o que me fez encontrar a chave de entendimento para o processo da cura. Aí, as minhas orações começaram a ser bem direcionadas. Né? A Bíblia nos diz que nós recebemos mal por não saber pedir. Enquanto eu estava ali só lamuriando, ai, Senhor, tudo aqui é feio, o Senhor sabe que eu não queria estar aqui, ai, por que eu vim para este lugar? Trabalha na mente do meu marido para a gente voltar. As minhas orações eram infundadas, porque elas não estavam de acordo com a vontade de Deus. O tempo era aquele em que eu estava vivendo, a oportunidade era aquela. Então, quando eu soube direcionar a minha oração e bater na porta, de forma correta, ela se abriu para mim. E muitos de nós, pessoas que estão em fase de depressão, eles até dizem, mas eu oro, eu busco. Não, talvez me ouvindo agora vai dizer para mim, está lá dizendo entre si, como se estivesse falando para mim, mas a senhora não sabe o quanto eu oro, quantas campanhas eu já fiz. Mas qual foi o direcionamento da oração? Só buscou por uma cura ou buscou entender o processo dessa cura? A motivação da necessidade dessa cura, porque ela existe. E no meu caso foi o desejo de viver uma vida
condicionada. Onde havia tristeza, eu queria alegria. Aonde havia guerra no meu coração, eu queria paz. Aonde havia escassez na minha vida, eu queria bonança. E eu não estou falando do que o dinheiro pode comprar, não. Eu estou falando do emocional mesmo, Sim. do psicológico. Então, foi aí. Até porque quando a pessoa está nesse estado emocional depressivo, aí a gente vê que o dinheiro não resolve. Não resolve. Não resolve. Casa bonita não resolve. Não resolve. Status não resolve. Não resolve. Não. A gente tem muito casos, né, de depressão em famílias que têm tudo, muito dinheiro, e não resolve. Exatamente. Tem coisas que o dinheiro não compra, né? Não. Ouvindo você falar, você disse que durou aproximadamente 2 anos. Sim, 2, quase 3. O seu período de depressão, de 2 para 3 anos. Você entendendo o que você passou, chegando à compreensão que você chegou hoje, você acha que se lá mais no início, 4, 5, 6 meses, você tivesse se aberto com alguém, procurado uma ajuda, o seu processo de cura teria sido mais rápido? Meu Deus, pastor Luiz Francis, assim, em totalidade. Eu teria encurtado este caminho de dor e de nuvens cinzas muito rápido. Se eu tivesse procurado alguém, me assentado com a minha igreja, com a minha liderança, com a dirigente do círculo de oração, com a minha prima, com a minha irmã caçula, com a minha irmã do meio, se eu tivesse me aberto, né? Se eu tivesse permitido, porque que eles entrassem comigo, né? Se eu tivesse dado nome, mas fiquei presa nesse engano, né? Eu mesma não dava nome ao que eu sentia, para mim era um momento, era só uma tristeza, ia passar, e os meses foram tornando isso, os dias, né, foram passando e isso foi ficando cada vez mais intenso. Sem sombra de dúvida nenhuma, pastor Luiz Francis e aqueles que nos assistem, se eu tivesse procurado ajuda logo que eu percebi que psicologicamente eu não estava bem, e não há quem não perceba. Nós nos conhecemos, né? Sim. Então, a gente sabe que algo está errado, assim como a gente sabe da saúde. Até porque, né, irmã, às vezes a pessoa está nesse estado, ela não está conseguindo enxergar, né, o ponto da saída. E Exatamente. quando ela se abre, alguém vai olhar essa saída por ela Sim. e vai a orientar. Sim, né? exatamente. Por isso que é importante a conversa, né? Sim, exatamente. Expor a situação, expor o caso, né? O diálogo, ele ajuda em todos os sentidos, né? Quer seja para você conhecer o outro, para você se alimentar do testemunho do outro, ou para que você faça descobertas sobre você mesmo. No momento de conversa, talvez o assunto nem é sobre você, é sobre a outra pessoa, ela está falando com você, e de repente a sua mente liga e você fala, né, há algo ali do que está falando que é pertinente ao que eu vivo. Então, eu acho que eu estou mais ou menos trilhando este caminho. Né? Agora, recentemente, por exemplo, nessa transição hormonal, para as mulheres da minha idade vão entender, o climatério, eu fui identificar, inclusive conhecer esse nome, através de alguém estar falando comigo o testemunho dela. As situações corporais, o que sente, mentalmente, eu falei, meu Deus, tem a ver com o que eu estou sentindo. Então, assim como eu descobri essa situação, eu acredito que na depressão é a mesma coisa. Né? Se eu tivesse aberto portas, né, de possibilidade de alguém conversar comigo, ou ter parado para ouvir. Né? Porque, na verdade, a depressão estava me levando para longe de pessoas. E é um caminho, espiritualizando agora, né, que o inimigo das nossas almas ele encontra. Porque se ele nos afasta de onde o socorro pode vir, então o socorro não chega. E essa tristeza, ela me levou para isso, né, para a reclusão, para a solidão. Eu não dialogava, eu não falava para o meu esposo, eu não me abri para o meu esposo. E isso serviu de conserto para mim, né? Porque hoje mesmo, a gente voltando ali do Rochedo, eu comecei a falar de uma situação para o meu esposo que em outra época eu não falaria, pastor. Eu, Elaine, enquanto a pessoa, eu gosto muito de ter aquele ponderamento de força, né? Faz parte de mim. Então, geralmente, eu não cito fraqueza. E foi muito interessante hoje, no carro, eu falando para o meu esposo e eu citando para ele, abri meu coração. E foi tão bom, foi de um alívio tão gostoso saber que eu estava falando para o meu companheiro de vida, eu estava abrindo meu coração. E isso não me diminui como pessoa, isso não mostra fraqueza, muito pelo contrário, né? Isso mostra força, você buscar socorro, você admitir o que você está vivendo, você entender que não consegue sozinho, você até reconhecer que está roubando o direito de outras pessoas serem felizes com você. Isso não é sinônimo de fraqueza.
E a depressão te rouba até isso. Porque você fica naquele sentido assim, não, mas se eu fizer tal coisa, o que vão pensar de mim? Né? E fraqueza mesmo é a gente se esconder dentro de uma situação que está nos roubando o direito de viver, de ser feliz, né? E de estar na presença de Deus, de fato estar na presença de Deus. E como as pessoas, de fato, estando com as pessoas. Então, é necessário, quanto antes, se você entende que você está descontente, não importa, talvez com a casa nova que você foi morar, você ainda não está contente porque você não consegue concluir todas as coisas, você não está contente porque você entende que vai ser a longo prazo. Não importa de onde vem o descontentamento, se você vê que ele está começando a ficar demasiado, ele está te roubando o direito de enxergar as pequenas coisas, provavelmente você não alcança e ver as grandes coisas, porque você começa perdendo o privilégio das pequenas coisas. Assim funciona. Então, procure ajuda o quanto antes. Sim. Irmã Elaine, neste período de depressão, qual foi o pensamento mais perigoso que passou pela sua cabeça? Meu Deus. Como se tratava já de uma serva do Senhor, eu queria o céu, óbvio, evidente. E eu sei que o suicídio não nos permite alcançar isso. Então, graças a Deus que em meio a toda a escuridão que eu estava vivendo, essa claridade ainda estava na minha mente. E eu sei que algumas pessoas, infelizmente, entram num escuro tão absurdo que perdem a conexão com o céu, né? E isso eu posso dizer que eu não perdi. Eu tinha muito medo de perder o céu. Era um medo absurdo e eram os meus choros mais desesperadores. E quando eu lembro, toma o meu coração de emoção. Eu tinha muito medo de perder o céu. Então eu sabia que suicídio não era para mim. Mas era um desejo enorme de andar errante pelo mundo. De não ter casa, não ter marido, não ter cachorro, não ter bagagem. Se isentar de todas as responsabilidades. Literalmente. Eu me lembro que eu parada ali no bairro Os Mãos Dadas, aqui em Conselheiro Pena, eu comecei a fazer assim. Eu comecei a esperar meu esposo sair em busca de trabalho ou para ir trabalhar. Era um período de adaptação, então nem sempre ele estava trabalhando. Quando ele saía, que eu escutava a tramela do portão fechando, aí eu me levantava do colchão. Aí eu colocava um pouquinho de ração para os cachorros ou não. E eu colocava os cachorros na coleira e eu ia pelo bairro, porque eu pensava assim, vai ser estranho as pessoas me verem andando sozinha, perambulando pelas ruas mais afastadas do bairro. E ali eu ia para aquelas cercas que davam para pastos, para as montanhas, né? É um bairro que foi construído numa área que dá acesso a isso. E ali eu começava a chorar copiosamente, desesperada, porque eu comecei a buscar refúgio, né? Lugares onde eu achava que os vizinhos não iam escutar meu choro. E eu chorava mesmo, eu chorava de urrar, e tinha vezes que eu gritava. Eu olhava para um lado e para o outro e pensava assim, não tem ninguém. Aí eu gritava. E eu comecei a gritar por socorro, e eu comecei a gritar desesperada. Eu falava, meu Deus, tira esse desejo de mim, que vontade louca de não ter mais nada. Ou seja, literalmente, olha para vocês verem que desespero da depressão. Perdeu o sentido completamente. Sim. E era isso. O mais absurdo que me passou foi esse desejo. Além de não querer tomar banho, óbvio, evidente, porque eu também passei por isso. Além do desejo de não me levantar para cozinhar, e eu não me levantava para cozinhar. Boa parte das vezes meu esposo comeu na casa da mãe ou fez alguma coisa para comer. E limpeza, né? Quem estiver me ouvindo já pode imaginar, não me importava com varanda suja, com o que iam pensar. Essas coisas vão acontecendo. Você perde o desejo de levantar para tomar banho. Isso aconteceu comigo também. Mas eu tinha que lutar muito. Já lá num período assim, suponhamos já de uns 6 meses de depressão, suponhamos assim, eu tive que começar a lutar muito para não abrir a porta do meu portão e ir. Simplesmente ir. Para onde? Não sei. Só ir. E sem roupa, sem muda de roupas. Não ter que ter o compromisso nem de trocar de roupa. Tipo, só ir. É uma coisa muito louca. E era um desejo muito ardente, era muito grande, gritava muito dentro de mim. Muito, muito. Às vezes eu tinha medo de, em algum momento, eu me deparar num asfalto e parar para pensar assim, o que eu estou fazendo aqui? Então, é muito sério, é muito grave, é muito desesperador. Por isso, a necessidade de pedir ajuda. Sim. Né? Por isso, a necessidade de pedir ajuda. E o que aconteceu com você é típico de quem está passando por depressão.
Às vezes a gente vê uma pessoa que partiu no mundo, sem direção, andarilhos, e quando vai ver o motivo por trás, ali há uma depressão. Sim. Né, de alguém que não buscou ajuda, de alguém que não teve um apoio, e de repente simplesmente foi. Sim. E, infelizmente, acabou não tendo volta, né? Mas em que ponto que você sentiu assim, meu Deus, por mais que eu esteja assim, eu tenho certeza que Deus não me abandonou. Você sentiu a mão de Deus sobre a sua vida ali para ser uma força para você não sair pela rua, pelo asfalto, andando sem rumo, sem direção. Em que ponto que você sentiu que a mão de Deus não tinha te abandonado? Por ser evangélica, servindo ao Senhor, existem muitos versículos bíblicos que se tornam, não sei se a expressão correta seria bordões, né? Em dados momentos da nossa vida, nós nem nos lembramos em qual livro ele está escrito, mas nós sabemos citá-lo. E eu me recordo que uma dessas vezes em que eu estava com os meus cachorros, numa rua atrás, lá nos Mãos Dadas, chegando no cemitério dos Mãos Dadas, eu conferi se não tinha ninguém e debrucei sobre a cerca de arame liso e eu comecei, como sempre, chorar. E dentre desses choros, eu lembro que eu comecei a falar com Deus. Eu sempre falava muito com Deus, eu sempre orava ali daquele jeito, né? E eu me recordo que eu comecei a citar versículos. E quando eu estava citando versículos, foi tão interessante que aquele momento era o momento, né, para isso acontecer. Para que eles deixassem de ser só palavras saindo da minha boca, né? Na verdade, eles foram palavras que estavam entrando dentro da minha alma. Olha. Houve essa diferença. Uma coisa é quando nós conhecemos o Senhor e sabemos dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aqui, por exemplo, falando agora, foram palavras saindo da minha boca. Mas existe um determinado momento em que citar um versículo como esse vai ser palavra entrando dentro da nossa alma. Aí entra o poder da palavra de Deus. Exatamente. Né? E talvez você se pergunte, mas como ela descobriu que a palavra não estava só saindo, estava entrando? Pela transformação que ela começou a causar dentro do meu coração. Glória a Deus. Eu lembro que nessa citação, veio muito forte dentro de mim assim, a alegria do Senhor é a minha força. E aí eu comecei a dizer, e eu repeti algumas vezes, eu disse, Senhor, a alegria do Senhor, ela é a minha força. A alegria da tua salvação, ela é a minha força. Senhor, a alegria da tua salvação é a minha força. Eu preciso encontrar força para a minha alma dentro da alegria de ser um ser predestinado ao céu. Eu sei que o inferno não é para mim, suicídio não é para mim, decair não é para mim, eu não quero retroceder, não posso voltar atrás. E entenda bem, de todo o coração, em momento algum desse período me passou o desejo de desviar, de deixar de ser cristã. Não. Isso não entrou, justamente pelo que eu digo, né? Eu almejo o céu. Então não foi desejo de retroceder, mas era o medo de, dentro daquilo que eu estava vivendo, não ter o direito da salvação. Então eu me recordo que naquele momento ali, quando eu comecei a falar isso, veio um outro versículo que está em Filipenses, que a paz que excede todo entendimento. Meu Deus. Muito forte. Quando eu citei este versículo, eu falei, a paz que excede todo entendimento. Por que ela excede? Porque ela não depende da circunstância que eu estou vivendo. Mas por que ela excede? Porque aqui no mundo eu vou ter aflições, mas eu tenho que ter bom ânimo. Então, por que ela excede? Porque independente do que eu estou vivendo agora, eu posso alcançar ela e ela vai trazer transformação para a minha vida. Aí eu não estava em posse de Bíblia, eu fui para casa. E quando eu cheguei em casa, chorando, eu liguei o som, coloquei uns louvores. E eu olhei para aquela casa cheia de caixas, eu imaginei que o meu esposo estava para chegar como todos os dias naquela casa, sem organização. E eu falei assim, eu preciso de força, eu preciso de alegria, eu preciso... E eu peguei a Bíblia, esta mesma, ela já era minha. E quando eu abri, saiu Lamentações, que inclusive eu até trouxe a capinha do meu caderno, que está aqui. Lamentações 3:24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto nele esperarei. Bom é o Senhor para os que se atentem a ele, para a alma que o busca.
Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Glória a Deus. Isso foi profundo e eu guardo, eu tenho várias coisas escritas. Eu falo que esse, de tantos versículos, óbvio, evidente, mas esse marcou profundamente a minha vida. Por quê? A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Então eu entendi que era a minha alma que estava precisando de alimento, para que a minha carne se fortalecesse novamente. Glória a Deus. Então eu não estou aqui usando, né, o clichê de cristão, porque agora eu tenho que ser crente. Bom seria, em nome de Jesus, né, que todos viessem a estar em Cristo e gozar dessa salvação. Mas eu entendi que eu precisava alimentar a minha alma e recompensar a minha alma por essa espera no Senhor, né? A minha porção é o Senhor. E a partir daquele dia, foi uma varinha mágica, tudo mudou? Não. Eu tive que me esforçar dia após dia para que as mudanças acontecessem. E aí eu comecei a buscar equilíbrio nessas mudanças, para que elas ocorressem. Mas foi este o passo. Quando a palavra não foi só palavras que saíram da minha boca, mas elas entraram para dentro da minha alma. Glória a Deus. Aí a gente vê o poder da palavra de Deus, Sim. né? E é interessante, né, nós entendermos isto, porque nós precisamos declarar Exatamente. a palavra de Deus sobre a nossa vida. Sim. É interessante que Ezequiel estava no vale, né? E a palavra de Deus para Ezequiel, Ezequiel, profetiza aí. E ele disse, ossos secos, ouvem Sim. a palavra Glória a Deus. do Senhor, né? Ouçam a palavra do Senhor. Então, quando a palavra foi liberada, né, os ossos começaram a se ajuntar. A palavra de Deus tem um poder extraordinário. Extraordinário. Tem um poder extraordinário. Quando você acorda pela manhã, você declara um versículo, declara a palavra de Deus sobre o seu dia, sobre a sua casa, sobre a sua família. A palavra de Deus tem poder. Sim. A palavra de Deus tem poder. E que isso possa ser, né, um hábito na nossa vida. Que todos os dias nós possamos declarar a palavra de Deus, orar a palavra de Deus e deixar a palavra, né, não somente sair, Exatamente. mas entrar no nosso coração. É interessante, irmã Elaine, você citou o seu esposo, né, qual que é a importância, né, de um cônjuge compreensivo nesse processo de cura? Porque a gente está acostumado a aconselhar pessoas. E eu já vi casos em que o cônjuge, por não entender o período de depressão, né, achar que era moleza da pessoa, era simplesmente, tá assim porque quer estar. Qual que é a importância de ter um cônjuge compreensivo e que ajude no processo da cura da depressão? Olha, eu e meu esposo, nós vivemos uma situação complicada nesse então, porque ambos estávamos passando pelo processo de transição, né? Como eu havia dito aqui. E cada um de nós, à nossa maneira, estava sofrendo com este processo de transição. Então, como eu também não busquei auxílio do meu esposo, eu não me sentei com ele para fazer como eu disse que hoje eu fiz, né? Abrindo meu coração para ele sobre uma outra situação. Talvez se eu tivesse feito, bem certo que eu teria tido o apoio que eu precisava. E eu acredito piamente que se eu tivesse me sentado com meu esposo e eu tivesse talvez até mesmo questionado ele, olha, vem cá, você está percebendo como, suponhamos que tivesse sido assim entre nós dois, a situação, você me conhece do antes e está vendo agora, né? Não sei, talvez até numa forma de questionamento, não te parece ilógico eu estar vivendo desse jeito? Talvez eu teria dado a ele a oportunidade, mesmo ele também tendo as lutas dele, ele também estava vivendo algumas lutas, né? Eu não vou dizer depressão, mas a adaptação, né, da transição. E principalmente de carregar a culpa da nossa mudança, né? Depois, ao longo dos anos, a gente foi conversando e a gente foi entendendo isso, que ele, como sacerdote da nossa casa, ele estava carregando a culpa da nossa transição. Então, tudo que dava errado, ele colocava só sobre os ombros dele. Então, ele não teve muito a oportunidade de dar a atenção devida que eu precisava. Mas eu também não abri para ele este caminho. E como ele também estava passando pelas dores dele, ele não teve este acesso.
Eu me lembro que até quando ele comentou, né, que eu ia vir no podcast, ele disse assim, se citar meu nome, vai ter que me pagar um cachê. Não vai, viu, meu Olha aí, amor? pastor César. Não vai ter cachê. Já vai contando aí a quantidade de vezes que Então, que ela citou seu nome. É verdade. Então, veja bem, se eu tivesse permitido o meu esposo ter acesso à minha dor, eu tivesse me manifestado, né, eu tivesse dado a ele a oportunidade, mesmo que ele também estava passando por um processo diferente de mim, diferente forma de lidar com a transição nós tivemos, né? A dor foi diferente, foi vivida diferente. Eu tenho certeza que é necessário o apoio familiar. Eu tenho certeza que é necessário nós termos paciência, né, para entender o limite da pessoa, para compreender também os sinais, analisar o que a pessoa foi no dia de ontem e o que ela está sendo hoje, porque nós estamos muito focados no que é emergente, no que está aqui diante dos nossos olhos. E muitas vezes não paramos para analisar o dia de ontem. Né? E há uma memória construída. Então, eu acho que quando a gente vai analisar a memória que foi construída, nós vamos conseguir fazer valer a pena a caminhada com aquela pessoa no processo da dor. Né? Porque nem sempre a pessoa foi daquele jeito. Ou desorganizada, ou desleixada, ou triste, ou rinchosa, ou infeliz com tudo. Né? E eu acho que as memórias construídas em família, no tempo da sanidade emocional e psicológica, ela vai ajudar, porque você pode trazer a mente da pessoa de volta. Sim. E eu digo Como isso disse porque Jeremias, trarei a memória aquilo que me produz esperança. Isto. Então, é necessário trazer isso em memória. Então, eu acredito que o familiar, quando ele está ali, ele tem essa percepção e ele entende, principalmente no caso de alguém que já tem um diagnóstico, que está fazendo um tratamento, que tem um laudo aí, olha, fulano está fazendo um tratamento de depressão, fulano está em processo de ansiedade, fulano está sofrendo de pânico. Então, a família já tem um laudo. Então, o que eu posso fazer para contribuir? E talvez você, familiar, possa ir buscar aconselhamento para estar ajudando. Seja com um médico, seja com seu pastor, seja com alguém que você saiba que já passou por aquilo, seja talvez comigo ou com outra pessoa que você saiba que viveu aquilo e venceu, para que você saiba como ser auxílio. Enfim, em suma, a família, os amigos, os irmãos em Cristo Jesus, a igreja, sem sombra de dúvida nenhuma, são essenciais para que essa pessoa retome, né, a sua... Para o processo da cura. Sim, sem sombra de dúvida nenhuma. Glória a Deus. No seu processo de cura, houve alguma recaída? Se houve, como você, né, venceu essa recaída? Eu não digo recaída, não. Graças a Deus. Glória não. a Deus. Mas eu consigo identificar, e eu tenho dito isso para algumas pessoas, eu consigo identificar momentos em que eu estou sendo minada nas minhas emoções e que se eu não abordar isso rápido, eu posso vir a ter uma recaída. Sim. Então, na verdade, a pessoa que passou pela depressão ou está passando pela depressão ou pela ansiedade ou pelo pânico e tantas outras situações que envolvem o nosso psicológico, o nosso emocional, você consegue identificar. Né? Eu digo isso com toda certeza que você consegue. Talvez você pense assim, não, eu não vejo. Quando eu me dou conta, eu já estou trancada num quarto. Não. Antes da ida para este quarto, uma situação tentou te roubar. Sabe? O equilíbrio psicológico e emocional. E isso é fato. Isso é fato. Então, comigo, eu percebo situações familiares, confrontos familiares, decepções familiares. Tudo isso tenta me roubar essa estrutura, né, que eu alcancei no Senhor já há alguns anos, de ter vencido a depressão. Então, é o momento que eu, ao identificar, eu dou um grito para mim mesma. Opa! Alto lá! Quem está no controle sou eu. Quem está no controle sou eu. Mas como, irmã Elaine? Eu não sei como funcionaria para você. Olha, eu coloco louvor em todo volume na minha casa. Eu começo a clamar o sangue de Jesus. Eu procuro alguém que está precisando de visita. Eu identifico uma necessidade na vida de alguém que eu possa ser socorro e eu vou socorrer. Eu coloco mais afinco a minha vida nos trabalhos da casa do Senhor. Eu não sei como seria para você. Eu estou dizendo como é para mim. Sim. Eu fico mais ativa do que normalmente já sou. Eu não dou lugar
para essa solidão. Eu não puxo a cadeira para o silêncio. Sim. Literalmente. Eu faço barulho no meu mundo. Porque e isso funciona. Essa cura pode ser diferente para cada um. Para cada um. Exatamente. No meu caso, eu começo a fazer um barulho no meu mundo. E tem funcionado. E tem funcionado de verdade. Glória a Deus. De manhã eu identifico, à tarde eu identifico, à noite eu tô ótima. Tipo assim, literalmente assim tem acontecido comigo, graças a Deus e pelo poder que é no nome de Jesus. Porque eu já entendi, eu estou em posse da chave. Então, o que eu aconselho? Identifique essa chave na sua vida. Sabe? Não deixa criar raiz quando o pensamento... Não deixe, identifique, tipo, qual vai ser o meu caminho de saída e pegue ele quantas vezes preciso for, não é vergonhoso. Quantas vezes você necessitar pegar este caminho de volta, pegue ele de volta. Assuma o controle, não dê vazão à tristeza, não entre para um quarto escuro, não deixe de conversar com as pessoas mais próximas, não deixe que o sentimento de amor se esvazie, sabe? Não permita que você se torne uma pessoa sem empatia, aquela pessoa opaca na vida. Porque existe, como eu disse aqui, a gente consegue identificar. E no meu caso eu consigo identificar. Começa a vir essa tristeza, essa vontade de não querer fazer. Então eu já sei que comigo funciona assim. Eu tomo, faço barulho no meu mundo, clamo o sangue de Jesus e começo a louvar e vou para a palavra. Mas eu vou passar 24 horas dentro do quarto. Não se trata disso. Eu não estou falando de palavra lida, eu estou falando de palavra entrando dentro da sua alma. E você consegue fazer isso, né? Então, como o pastor estava falando aqui, o pastor Luiz Francis, comece a proferir as palavras de Deus, narrando elas para sua vida. Quem você é em Cristo Jesus? Olha, em termos de mulher, eu sou a menina dos olhos de Deus. Já pensou? Você é a menina dos olhos de Deus. Glória a Deus. Você é sacerdócio real. Mas o que eu tenho para o dia do futuro? Aqui na terra, absolutamente nada. Mas e no céu? Uma morada. Glória a Deus. Né? Um novo nome, nova veste, tudo vai ficar aqui. Dor, sofrimento, angústia, escassez, problemas financeiros, casa que eu não construí, carro que eu não alcancei, aquele matrimônio dos sonhos, aquele filho exemplar na faculdade. Isso tudo é só para aqui. Então, foca sua mente em algo que realmente é duradouro. E é isso. Glória a Deus. É interessante, eu estava lendo a palavra de Deus esses dias e estava observando um segredo na vida dos homens de Deus. Vamos pegar aqui o caso de Jó e de Paulo. Todas as vezes que nós vimos homens de Deus passando por momentos de densas lutas, o que eles faziam para vencer? Eles tiravam o foco da luta e colocavam o foco no futuro. Amém. Glória Olha, Jó, no lixo da cidade, eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, vai se levantará sobre a terra. Glória a Deus. Olha Paulo sofrendo. O que é que Paulo vai dizer? Né? As aflições deste mundo não podem ser comparadas. Não são para comparar. Aleluias. Não pode se comparar com a glória em que há glória de a Deus. ser Amém. revelado. É exatamente então isso. É um segredo muito bacana. Tirar o foco do sofrimento exatamente. E colocar na providência do Senhor, nosso Deus. Melane, já estamos encerrando, caminhando para o final, já tem 1 hora que nós estamos aqui, glória a Deus. E eu tenho mais uma pergunta para te fazer, para nós encerrarmos. Se você pudesse aconselhar alguém que está em depressão agora te ouvindo, em apenas 1 minuto, o que você diria para esta pessoa? Não perca o privilégio de ser uma pessoa que em vida, viva a vida em Cristo com aqueles que te amam e feliz. Você, nesse momento, só vê tristeza, mas eu tenho certeza em Cristo Jesus que existe uma porta de saída dessa situação que você está vivendo. E você precisa de ajuda, não importe quanto tempo você já tem sido socorrida com medicinas ou socorrido com medicinas. Quantas vezes você tentou? A palavra de Deus nos diz que enquanto há vida, há esperança. E é o que nós estamos falando aqui. Eu te digo uma coisa, é possível. Eu sou prova viva de que é possível ser reconstruído. E eu te aconselho, busque o Senhor enquanto você pode achar. A palavra de Deus nos diz que reino, justiça e acréscimo. E se o que você precisa na sua vida é acréscimo de felicidade, de cura emocional, física e psicológica, você vai encontrar no Senhor.
porque é real aquilo que ele tem para nos dar. É possível você sair desse estágio que você está vivendo. E eu estou te falando com conhecimento de causa. E eu sei que o mesmo Deus que derramou sobre a minha vida, ele está pronto para derramar sobre a sua vida também. O meu conselho, busque o Senhor. O meu conselho, busque essa resposta e não canse de buscar até que você encontre e se torne o projeto que Deus desenhou para ser. Uma mãe feliz, um pai feliz, uma pessoa realizada, mesmo que a realização material não aconteça, que você seja realizado simplesmente pelo simples fato de você viver e acordar todos os dias e poder analisar tudo que Deus fez e você dizer, vale a pena estar aqui, vale a pena estar passando pela história da vida de alguém. Eu estou deixando marcas válidas na vida de alguém. Quando eu, de fato, recolhida pelo Senhor, eu for, eu sei que as lembranças não vão ser de uma pessoa apática, triste, depressiva, rancorosa ou amuada. Vai ser de uma pessoa que venceu e que, através do vencimento dela, outras podem vencer também. Amém? Busque o Senhor, busque ajuda, busque socorro. Viu? Primeiramente na presença do Senhor. E, se necessário, na medicina. Mas busque alguém, busque conselho, busque ajuda. Se uma pessoa não for suficiente, busque 2, busque 3, mas não cesse. Há cura para a sua vida, com certeza há cura para a sua vida. Eu tenho essa certeza, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Há cura para você. Glória a Deus, há uma saída para você. Sim. Deus, ele tem a saída que a sua alma precisa. Você precisa acreditar nisso. Há uma saída para você. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Amém. Foi uma alegria ter todos vocês aqui conosco neste podcast. Nós temos certeza que o que foi falado aqui foi ao encontro da sua alma. Lembrando você que ainda não compartilhou este link, pegue este link. Envie para alguém que está passando por este problema. Nós temos certeza que a palavra de Deus, ela vai ser socorro para a vida de alguém. Elaine, muito obrigado. Gratidão a minha. Muito obrigado por estar aqui, compartilhando experiências, trazendo para as pessoas aquilo que aconteceu com você e como Deus te fez vencer a depressão. Amém. Nós vamos encerrar esse podcast agora com uma oração. A irmã Elaine vai orar pela sua vida. Amém. E nós temos certeza que o bálsamo do Senhor vai te alcançar aí na sua casa. Amém. Oremos então. Uma gratidão ter estado com vocês aqui e eu espero que o Senhor continue falando ao seu coração. Amém? Pai, diante da tua presença nós seguimos na certeza de que os teus ouvidos não estão tapados para não ouvir a voz do nosso clamor. E aí diante de nós estão vidas necessitadas do socorro profundo. Aquelas vidas que estão apresentando orações no oculto, no profundo e no escondido. E orações que por muitas vezes elas até chegam a acreditar que não estão passando do teto da casa. Mas eu sei que o Senhor as tem recolhido. Alcança com socorro poderoso cada coração. Devolva a alegria da tua salvação ao coração deste homem, desta mulher, deste jovem, deste adolescente, desta anciã, deste ancião. A alegria, o gozo de viver esta vida que o Senhor deu, mantendo a sua memória aquilo que produz esperança, que é a vida eterna em Cristo Jesus, que é o gozo de estar em comunhão com os seus familiares. Cobre debaixo da cobertura do teu sangue, realiza uma cura profunda no psicológico e no emocional desta vida que nos ouve e necessita se levantar e voltar a viver, não vegetando, mas vivendo uma vida com excelência. Ó Deus querido, colhendo sobre si memórias, Pai, e produzindo memórias de amor no coração daqueles que a cercam. Vá de encontro a estas vidas, seja o socorro, envia socorro e cuida dos teus e que nós possamos ouvir testemunhos das vidas que nos ouvem, manifestando as curas que receberam pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Nós passamos aos cuidados do Senhor e te agradecemos por cada uma delas, por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai realizar em o nome de Jesus. Nós choramos agradecidos. Amém, amém, amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe no nome de Jesus. Lembrando você que todos os dias no Instagram do podcast Madecop, a gente coloca lá um corte deste podcast para abençoar a sua vida. Se você não segue o Instagram,
siga lá e seja edificado. Até a sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem nós temos um convidado especial também e nós vamos tratar de um tema, muito interessante na sexta-feira que vem, que no decorrer da semana estaremos passando para vocês em nossas redes sociais. Que Deus abençoe a todos e até a próxima sexta, em nome de Jesus. Um forte abraço.